Ora, boa noite, saudar-vos com a paz e graça de Jesus. Mais uma sexta-feira, 12 de fevereiro, podemos estar juntos para compartilhar e ouvir a palavra do Eterno. O meu desejo nesta noite é que o teu coração possa arder pelas Sagradas Escrituras, assim como os discípulos que caminhavam para Emaús, ao qual ia falando um com o outro e Jesus lhes aparece para falar das Escrituras, e um diz para com o outro: porventura não lhes ardia o coração quando ele falava das Escrituras? Então, nesta noite, que o teu coração possa arder quando caminharmos debaixo da palavra do Eterno. Eu quero partilhar um pequeno pensamento ao teu coração e gostava que em casa pudesse abrir no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, e vamos ler alguns versículos do 17 até ao 22. Marcos 10, 17 ao 22, e o título começa logo dizendo: O jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem ao qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo o que guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Só até aqui. Estamos na presença de um texto em que fala de um jovem, que além de jovem, era rico. E além de ter riqueza, diz Lucas 18, o mesmo texto, que ele era um príncipe, ou seja, era alguém muito conhecido, era alguém famoso. Mas além de tudo isso, ele era alguém que conhecia a lei e cumpria a lei. Ou seja, era alguém que andava na igreja, era alguém que cumpria os mandamentos do Senhor. Porém, ele não tinha a certeza da salvação. Além de jovem e tinha uma caminhada longa para percorrer de vida em condições normais, era alguém que tinha poderes, tinha posses e podia adquirir tudo aquilo que ele quisesse. Era alguém que era importante, era famoso, certamente naquela zona onde ele vivia, mas também era alguém que estava na igreja e cumpria os mandamentos e a lei do Senhor. Só que este jovem entra em crise porque esta passagem vem num contexto em que Jesus está a dar um grande ensinamento ao povo e aos discípulos quando fala de reino, associa ao reino um coração de criança. Reparem que a pergunta que ele faz para o mestre revela a profundidade do coração dele. E isto é uma grande verdade para os nossos dias de hoje também. O tipo de pergunta que nós fazemos revela a profundidade do nosso coração. É muito interessante porque Jesus, conhecendo o coração deste jovem, ele respondeu da maneira como respondeu, e este jovem não estava à espera da resposta de Jesus. É interessante que os fariseus, muitas vezes, em muitos momentos, chegavam perto do mestre e faziam-lhe perguntas. Jesus, conhecendo os seus corações, respondia com perguntas também, e eles ficavam calados porque não tinham resposta para o mestre da vida. Os mestres da lei não tinham resposta para o mestre da vida. E aqui deparamos com este cenário, com esta pergunta, que nos revela muita coisa deste jovem. Precisamos entender que estamos num contexto em que Jesus ainda não tinha passado pela cruz. E é muito fácil entender e responder a esta pergunta: o que é que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Obviamente nós não temos que fazer nada, porque Ele já fez tudo. A salvação não tem a ver com o teu mérito, não tem aquilo que tu fazes, a ver com aquilo que tu fazes ou aquilo que desempenhas numa comunidade cristã. A salvação tem a ver com a graça, favor imerecido. A salvação tem a ver com entendimento daquilo que Ele fez por ti e por mim na cruz do Calvário. Até porque é isso que Jesus diz quando lá no Evangelho de Mateus, Mateus 13:19 vai dizer: tudo aquilo que ouvir a minha palavra e não entender, vê o maligno e rouba. Então, muito mais do que conhecer a palavra, muito mais do que se aplicar na palavra, é preciso haver um entendimento porque esse entendimento vai ser muito importante para uma caminhada alinhada com o céu. E aqui reparamos logo no versículo 17, este jovem diz que ele vai a correr e ajoelha-se. Reparem que ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. Ele corre, ele é intenso, porque ele queria se encontrar com Jesus depois de ouvir tudo aquilo que ouviu nos versículos antes, quando ele estava a falar de reino. Ele foi confrontado com a sua identidade, ele foi confrontado com tudo aquilo que aprendeu através da lei, ele foi confrontado com uma vivência que ele tinha debaixo da riqueza, e o problema não estava na riqueza, o problema está quando a riqueza tem a ti, porque entendemos na Bíblia que existem muitos homens que foram ricos, mas a riqueza não os tinha a eles. E este jovem estava muito preocupado com a resposta de Jesus,
entendemos uma coisa, que Evangelho, através da palavra, muito mais do que palavras de conforto, e verdadeiramente é uma palavra de confronto. Eu entendo que o verdadeiro avivamento não é quando tu ficas contente com uma palavra dada por um pregador, por um pastor ou por um líder, mas é quando tu ficas triste contigo próprio, porque entendes que aquilo que foi dito te mexe interiormente. A Bíblia, muito mais do que uma janela que tu podes olhar através dela e ver as coisas de uma maneira ampla, a nível espiritual, com aquilo que se está a passar no mundo onde tu estás e eu. A Bíblia é um espelho onde tu te podes encontrar contigo próprio e podes entrar numa profundeza em ti e entenderes que és pecador e que nada mereces. Quanto mais próximo de Jesus, mais entendemos que o quão pecador nós somos. Eu entendo, e quando olho para a palavra, todos aqueles que se aproximavam de Jesus, havia algo que eles faziam, e nós vemos isso na ceia, por exemplo, quando eles estão a cear e Jesus faz a pergunta: olha, um de vocês me vai trair? Se fosse nos dias de hoje, muitos de nós questionariam: certamente será o A, o B ou o C. Todos eles disseram: porventura sou eu. E é isto que a intimidade com Jesus faz. Nos faz entrar no nosso eu, entender a profundidade daquilo que nós somos, entender o quanto nós temos que verdadeiramente mudar de vida e transformar uma mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade. É isso que Jesus faz. E este jovem foi confrontado com esta realidade quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. Diz que ele se ajoelha, ou seja, ele fica submisso ao Senhor. Ele diz: Senhor, o que é que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz, é muito interessante agora esta passagem, porque ao olhar de repente para esta passagem, nós vamos ver Jesus a dizer os mandamentos. Mas eu entendo uma coisa: nós, quando olhamos para esta passagem, nós vemos: uau, este jovem cumpria todos os mandamentos. Mas não é verdade. Sabem porquê? Porque quando nós vamos a Mateus 19, eu apontei aqui, Mateus 19, 18, Jesus vai responder à pergunta dele, diz assim: guarda os mandamentos. E ele pergunta assim: quais? E esta pergunta que nós encontramos na mesma passagem de Mateus vai nos revelar verdadeiramente que ele sabia os mandamentos, mas ele só cumpria alguns. Aqui estão 6 mandamentos. Quantos mandamentos é que existem? 10. Reparem que estes mandamentos é mandamentos que tu consegues ver exteriormente. Mas Jesus, quando diz assim: olha, larga tudo e segue-me, Jesus está a querer dizer para ele: olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Podemos entender que através deste mandamento, este jovem não estava preparado para renunciar à sua riqueza, para seguir a Jesus e com isso ter a vida eterna. O versículo 17 vai dizer que ele corre para os pés de Jesus, ele se ajoelha aos pés do Senhor, ou seja, ele vive uma passagem de intensidade, mas também de submissão ao Senhor. Mas o versículo 22 vai dizer que ele ficou contrariado com aquilo que ouviu da parte do Mestre e que não estava à espera e ficou triste. O Senhor que nos disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O Senhor não me obriga a nada. Ele apenas diz: a decisão e a escolha é tua, sabendo que precisas renunciar ao teu eu, à tua vontade, e aquilo que te faz paralisado está mais perto de mim. Este jovem era a riqueza. Nos dias de hoje, na tua e na minha vida, pode ser outro tipo de coisa que nos possa estar a impedir de estar mais perto de Jesus. E porque estamos a falar nos 10 mandamentos e porque até aqui nós conseguimos entender a cruz. Reparem que os 3 primeiros mandamentos têm a ver com Deus, ou seja, uma linha na vertical. Os últimos 7 mandamentos têm a ver com o próximo, ou seja, uma linha na horizontal. E Jesus vai resumir esses a 2 mandamentos que encontras lá em Lucas 22, 37 a 39, quando ele diz: amar a Deus de todo o coração, entendimento e alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Servimos a um reino, onde o reino tem um rei, e onde esse reino tem um governo, onde esse governo tem leis, precisam ser estabelecidas e cumpridas. Por isso é que a palavra começou lá atrás, no Antigo Testamento, 613 mandamentos, passou para 10, e Jesus resume a 2. E porquê? Para que ele possa governar nos nossos corações e só depois possa governar através de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na tua escola. Deus jamais poderá fazer através de ti se tu não permitires que Ele faça primeiramente em ti. E eu finalizo porque Jesus compara o reino com um coração de criança. Eu queria só finalizar com alguns pontos que nós entendemos nas crianças. Precisamos de ter nos nossos corações. Não atitude de criança, mas ter verdadeiramente um coração de criança.
E eu, olhando para os meus filhos e observava os meus filhos, fui apontando algumas coisas e quero partilhar e finalizar esta mensagem com vocês, partilhando sobre um coração de criança. E o primeiro ponto que eu quero partilhar com vocês em relação às características das crianças é simplicidade e humildade. Nós vemos isso nas crianças, na maneira como elas se movimentam, na maneira como elas falam, na maneira como elas reagem. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês já me ouviram dizer isto? O maior elogio que qualquer cristão pode receber é quando dizem para ti que tu és simples e tu és humilde. Porque ao estarem-te a dizer isso é dizer que tu carregas aquilo que Jesus carregou enquanto caminhou na terra. O próprio Filho de Deus, que não usurpou ser igual a Deus. O próprio Deus que se fez tão pequenino para levar os pequeninos para a sua grandeza, não a nível exterior, mas a nível interior. O segundo ponto que eu quero partilhar com vocês: as crianças são felizes, não naquilo que podem conquistar amanhã, mas sim naquilo que podem usufruir do pouco do hoje. Reparem que as crianças não precisam de muito para ser felizes. Basta um carrinho, basta uma bola, basta qualquer coisa, porque elas não pensam no amanhã, elas vivem o hoje. E quantos de nós não pensam desta forma? Eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz quando eu me casar, quando eu acabar a universidade. E entendemos, quando lá chegamos, que a felicidade não está no final de alguma coisa, a felicidade está no caminho para alguma coisa. Eu entendi, eu gostava muito de um carro, e quando eu comprei um carro, o carro que eu tenho, passado 2 dias, já não tinha esta alegria, porque esta alegria passou. Foi preciso chegar ao final de um sonho para entender que felicidade não é o final. Felicidade é o caminho para algo. E nós podemos ser alegres quando caminhamos para um sonho. Não sei qual é o teu sonho, não sei o que é que tu pensas, mas até chegares lá, tu podes ser muito feliz e ser muito alegre com aquilo que tu tens hoje, acreditando naquilo que tu podes ter amanhã. Terceiro ponto: as crianças são sinceras, elas falam a verdade, elas falam aquilo que pensam, elas falam aquilo que sentem. E hoje, nos dias de hoje, nós vivemos tempos em que a sociedade, e muitas vezes, prefere ouvir doces mentiras do que duras verdades. Quem fala a verdade muitas vezes é olhado de lado, é criticado, porque a verdade confronta, e nós vemos isso com Jesus. Mas aquilo que eu e tu precisamos ser é verdadeiros, não termos maquilhagem, aquilo que nós somos pela frente, somos por trás. Esta palavra sinceridade no latim quer dizer sincera, e era utilizado pelos artistas que faziam vasos e estatuetas para colocar cera e camuflar a deficiência de uma peça. E desta forma conseguiam falsificar uma peça e vender para o mercado. Mas é interessante que com o passar do tempo, o sol, aquela deficiência aparecia. Eu quero dizer que nós não somos cristãos falsificados. Tu és um vaso na mão do oleiro, onde tu podes ser quebrado para que o Senhor te volte a fazer um vaso novo. E com isto eu quero dizer que nós precisamos ser, não viver uma vida de aparência, uma vida em que na igreja somos uma coisa e fora dela somos outra. Precisamos ser sinceros, principalmente connosco próprios e com Deus, e depois certamente seremos com o próximo. Quarto ponto: eu coloquei aqui confiança no cuidado paternal. Porquê? Porque eu lembrava-me da minha infância. Eu ainda, na minha infância, na minha escola, os mais velhos normalmente batiam-me, e eu dizia muitas vezes para eles: eu vou dizer ao meu pai, porque para mim o meu pai era o mais forte, era o homem mais forte, além de ser para mim o mais forte, era um agente de autoridade, era polícia, me dava ainda alguma confiança, e grande confiança. E eu quero dizer que há momentos em que tu tens de dizer para ti próprio: eu vou contar tudo ao meu pai. O que contar? O que é? Aquilo que tu vives diariamente, os teus medos, os teus receios, se calhar uma crítica que recebeste de alguém, partilha com o pai. E vocês perguntaram-me ao Fábio: mas Deus sabe tudo, Ele conhece os nossos pensamentos. Ok, mas Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer que partilhes com Ele, Ele quer que desabafes com Ele. E é isto eu chamo a oração. Precisamos orar e falar com o Pai, dizer os nossos anseios e aquilo que estamos a viver. Quinto ponto que eu coloquei aqui: as crianças são afeiçoadas ao Pai. Eu recordo-me, sempre que eu chegava a casa, houve um período desta minha caminhada, quando eu chegava a casa eu levava sempre um presente para o meu Guilherme, ou um ovo Kinder, ou qualquer coisa, e ele já sabia que quando eu chegava a casa, desculpa, ele já sabia que quando eu chegava a casa eu tinha alguma coisa para ele. Mas depois comecei a mudar a estratégia. Em vez de levar alguma coisa, comecei a não levar nada. E ele me disse: pai, então não trazes nada? Não, o pai não traz nada. Até que chegou, o discurso dele mudou e começou a entender uma coisa: pai,
Eu estou muito feliz, sabes porquê? Pela tua presença. Reparem que foi um menino habituado a receber do pai alguma coisa. Agora é um menino que está verdadeiramente feliz, não por aquilo que recebe, mas pela presença do pai. E nós, muitas vezes, na nossa caminhada, somos assim. Chegamos a Deus à espera de receber alguma coisa dele, à espera em busca das suas mãos, mas poderemos chegar a um período da nossa etapa em que nós vamos buscar não as mãos, mas a face do Senhor. Busca a face, não busques as mãos de Jesus, porque o Pai está à espera que tu te chegues a Ele, assim como o meu Guilherme, assim é Deus, assim somos nós para com Deus. Eu coloquei aqui outro ponto, as crianças não guardam ódio nem rancor. Reparem que uma criança, quando eu recordo-me do meu Guilherme, não há muito tempo, quando ainda estávamos em aulas, ele chateou-se com um amiguinho, chegou a casa e disse: eu já não vou ser amigo dele, mas no outro dia na escola eles já eram melhores amigos. Porque as crianças esquecem-se, sabem? E muitas vezes na nossa vida, se calhar divergências com os teus colegas de trabalho, divergências com os teus colegas da escola, podem criar dentro do teu coração uma erva daninha chamada rancor. Tu olhares para a pessoa e vem algo ao teu coração que não consegues digerir. Eu quero dizer uma coisa e quero utilizar isto para falar de perdão. A palavra nos diz em Mateus 6, 14 e 15 e Marcos 11, 25 e 26: quem não perdoar, Deus não perdoará. Porque há momentos que nós não conseguimos perdoar porque é aquilo que nos fizeram, ou outros não aceitam o nosso perdão por aquilo que fizeram. Eu recordo-me que eu magoei, mas também fui magoado. Eu tive que perdoar, mas também perdoei. Independentemente de divergências ou alguma coisa, que o rancor e o ódio não se instalam no teu coração. E outro ponto, toda a criança cresce. Eu tenho 2 filhos em casa, um está a começar a andar, o outro já caminha, já tem decisões e escolhas, já se veste sozinho. E vemos aqui dois filhos diferentes. Alguém que está a começar a andar, alguém que está no início e alguém que já está numa fase mais avançada. Toda a criança tem que crescer. Se não crescer, nota-se existe um problema de crescimento, um problema de saúde. E na parte espiritual não é diferente. Se nós não crescemos espiritualmente, é porque alguma coisa não está bem em nós. Estamos estagnados e nós precisamos crescer, como Paulo disse. Vocês, com o tempo que têm de igreja, vocês já deviam ser mestres. Vocês não deviam beber leite, mas deviam comer comida sólida. E é isso que precisamos entender enquanto cristãos nesta caminhada com o Senhor. E poderia colocar aqui muitos mais pontos, mas eu não vos vou empatar mais. Eu quero finalizar e quero finalizar com como começámos. O que é de fazer para herdar a vida eterna? Foi a palavra que começámos, falámos de reino, falámos da característica das crianças, e eu quero finalizar com algo de um homem segundo o coração de Deus, aquilo que ele vai dizer no Salmo 51, Davi. Salmo 51, versículo 11 e 12, Davi vai dizer isso: não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Volta-me a dar a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi disse para Deus: olha, tudo aquilo que eu vivi no palácio enquanto rei, toda a riqueza que eu tive, e falámos do jovem rico, tudo aquilo que eu conquistei, em nada se compara com a alegria da salvação. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Será que tens a certeza da tua salvação? Se hoje partisses para o Senhor, será que irias para o céu ou será que irias para o inferno? Tens a certeza da salvação? Esta era a mensagem que eu vos deixo. Guardem a palavra no vosso coração e que Deus vos abençoe, rica e poderosamente. Amém.